Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Oliveira, estamos aqui para mais um vídeo, mais um tempo aí de aprendizado que a gente vai crescer junto. Hoje com um tema bem... Para mim, eu gosto muito de história do Brasil. Para mim esse tema talvez seja o mais importante e talvez conhecendo ele, a gente possa saber o porquê de fato o nosso país hoje ele é assim, porquê dos problemas que a gente vive hoje no nosso país, questões de instituições, de legalidade, né, legitimidade, acredito que passa muito por esse período. Hoje a gente vai falar sobre o 15 de novembro, esse feriado aí que você comemora, né? Você sabe por que você comemora, né? Você comemora esse feriado? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. O golpe militar de 1889, o chamado e conhecido Proclamação da República. Antes de mais nada, e até mesmo de eu te pedir para se inscrever e dar uma curtida aí, eu quero te pedir perdão pela minha voz. Não estou muito bem, estou me recuperando, mas eu creio que logo vou estar bem. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo nesse dia, né? Tão importante, significativo, de uma forma ruim, né? Mas que para a gente ter um pouco do conhecimento sobre o que aconteceu nesse dia, né? Então agora sim, eu quero te pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal. Você que já é inscrito, muito obrigado, gratidão mesmo. Tenho recebido alguns feedbacks, sabe? Até corrigindo também, isso é muito importante. Não é nada profissional aqui, é apenas algo que realmente para a gente estar se informando um pouco melhor, né? Aquilo que cada um tem, se cada um dá um pouquinho, acredito que a sociedade vai melhorar bastante, né? Então aquilo que está no meu alcance eu poder fazer, a gente vai estar aí para isso. Então eu quero te pedir para você se inscrever, você que não é inscrito, você que já é inscrito, muito obrigado, gratidão por tudo. Dá uma curtida aí e principalmente compartilha esse vídeo com seus amigos. Às vezes a gente não dá importância a isso, mas cada sementezinha dessa que é plantada na vida de outra pessoa, um conhecimento um pouco maior sobre, por exemplo, esse dia que muitas das pessoas comemoram, mas às vezes não sabe nem porquê, seria importante essa pessoa saber o porquê. Então compartilha esse vídeo aí, acredito que vai acrescentar bastante. Então vamos nessa, galera! Então, pessoal, no dia 15 de novembro comemoramos a Proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889 foi a queda do Império, o início da República. Aí a gente chama de República Velha, República Provisória. A gente vai estar debatendo um pouco aqui, mas desde já eu quero te falar. O nome certo não é Proclamação da República. Por quê? Porque não houve uma proclamação. Foi um evento a qual o povo não participou. O povo só ficou sabendo 2 dias depois do que aconteceu naquele dia. Então, assim, o nome correto é Golpe Militar da República. Eu tô falando isso de golpe, não é que é para fomentar nada baseado naquilo que eu acho ou que eu penso, não. É que, de fato, não houve uma proclamação, né? O povo não estava participando daquilo, o povo não proclamou a República, o povo não pediu a República, né? E a gente vai estar conversando um pouco sobre isso hoje, tá bom? Então, galera, o que aconteceu ali? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que foi a libertação dos escravos, né? Naquele período, a gente precisa pegar o contexto, né? Naquele período, o que dava base à monarquia, né? Era os militares, a igreja, né? Porque a igreja ela tem um vínculo com a monarquia muito grande, porque foi aquilo que recebemos de Portugal, né? As cruzadas, enfim, a cruz de Cristo, toda aquela situação, né? Então a igreja tinha uma ligação muito forte com o império e ela também dava sustentação ao império no Brasil. E nesse período também já há uma força muito grande dos donos das grandes fazendas. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, de fato, só os portugueses que tinham dinheiro, né? A corte que veio de lá que tinha, né, condições e tal. Só que houve toda uma construção, infraestrutura, houve todo um cuidado, uma prosperidade, uma evolução mesmo do país, né, com a chegada das cortes.
Nesse período, né, de 1889, já os grandes fazendeiros já eram bem mais ricos do que a própria corte, né? Já eram bem mais ricos que o próprio imperador e a sua família, né? Eu não vou entrar muito aqui no mérito da família imperial, né? Mas a gente tem relatos, estudos, cartas e várias situações que mostram que, vou dar um exemplo básico, né? O custo mensal da família imperial, com todas as suas despesas, ela não se comparava a 10% daquilo que o governo federal hoje gasta com o presidencialismo, com tudo aquilo que tem direito, carro e tal, e etc. Né? Já teve um estudo já feito disso, e o custo mensal da monarquia não batia de longe o que a gente paga hoje para o presidencialismo, né? E o presidencialismo a gente viu que não funciona muito bem. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito agora, né? Em outros vídeos aí a gente vai estar falando mais sobre isso. Então os donos de fazenda, eles tinham de verdade o poder. E a partir do momento que eles quisessem a derrubada da monarquia, muito provavelmente isso aconteceria. E um ato que foi principal para a queda da monarquia foi a Lei Áurea. Dom Pedro estava muito doente, né, em 1888, e aí ele vai os médicos mandam ele para a Europa para se tratar lá. E nisso ele coloca a filha dele, a princesa Isabel. A família monárquica, ela deu vários indícios de que ela queria a abolição da escravatura, né? Só que, como eu falei, o Brasil, muitos dos grandes fazendeiros tinham mais poder, economicamente falando, do que a própria família monárquica, né? Então, assim, alguns exemplos que eles davam, por exemplo, todo o dinheiro que eles arrecadavam, eles tentavam comprar escravos para dar sua carta de alforria e liberar os escravos. O próprio Dom Pedro, quando ia passear por aí, andar na rua, ele não andava com escravos para mostrar, para incentivar aquilo na sociedade, né? A própria princesa Isabel também e tal. Só que eles nunca conseguiram, né? Por conta disso que eu falei, o poder do Brasil ainda era muito, economicamente falando, dos donos de fazenda, né? Então, assim, foi paulatino. Não vou entrar nesse assunto também para que, né? Quero focar aqui no dia 15. Então, quando a princesa Isabel ela acaba com a escravidão no Brasil, quando ela assina a Lei Áurea, de cara, né? A igreja, o Dom Pedro ele já tinha meio que rompido por algumas situações com alguns padres. Ele já tinha meio que rompido, a relação dele com a igreja já não estava muito bem, né? Os militares, depois da Guerra do Paraguai, eles se sentiram não privilegiados, né? Não bem remunerados por terem vencido a Guerra do Paraguai, e eles queriam, porque naquela época os militares eles eram assim, baixo clero, sabe? Eles não tinham a representatividade que eles têm hoje, né? Então, na época, eles queriam essa importância um pouco maior. E o imperador não deu, né? Tanto financeiramente como de status. Então, eles também já estavam um pouco, né? O clima não estava muito legal. E assim, aquilo que eu falei, a base de sustentação era a igreja, os donos de fazenda e os militares, né? A igreja já estava meio que rompida, os militares não estavam muito satisfeitos, e para fechar, depois da Lei Áurea, depois da libertação dos escravos, aí os donos de fazenda enlouqueceram. E aí tem até uma conversa interessante, né, com os ministros da princesa Isabel na época, porque quando ela assumiu o trono, né, uma das primeiras coisas que ela quis ver foi isso aí, sobre os escravos. E aí um dos ministros vai e fala assim, mas princesa, se libertar os escravos, os donos de fazenda vão ficar loucos. É a senhora libertar os escravos e a monarquia perde o trono. E aí ela vai e diz, né? Eu não lembro a frase exatamente, mas vou colocar aí para vocês. Ela fala algo do sentido de: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para a libertação dos escravos. Então, assim, ela sempre teve isso em mente. Os pais também, né? Tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, eles tiveram alguns métodos para que tentasse, né, libertação dos escravos, e aí com a princesa Isabel eles conseguiram. Aí, como o ministro falou, né, foi libertar os escravos,
a monarquia caiu. Por quê? Aí começou o golpe, com uma trama muito suja, né, dos donos de fazenda, dos republicanos, que queria a República Federativa, né, que tinham o pensamento muito positivista dentro dos militares, né. Naquele período ali, depois da Revolução Francesa, muitas ideias da Revolução Francesa estavam sendo infiltradas dentro dos militares. Por isso essa revolta na caserna, essa revolta dentro dos militares. Junto com a igreja, né, que já não estava muito bem com Dom Pedro, e o estopim foi a questão da libertação dos escravos. Os donos de fazenda ficaram loucos, né? E aí todos se juntaram para derrubar a monarquia. O Brasil, no tempo de império, ele teve um crescimento muito sólido, muito consistente com as suas instituições, né? A monarquia, o parlamento e a justiça. Eles sempre andaram em linhas, né? Sempre andaram em comum acordo. O imperador, ele tinha só um poder de veto, né? Ele não podia legislar, ele não poderia. A única coisa que ele podia era vetar ou instituir alguém do cargo, né? Mas ele não tinha poder legislativo. E aí os republicanos começaram a disseminar ódio, mentira, né, ali no meio do povo, faziam caricaturas, caçoando a família imperial, fotos do Dom Pedro I, aquela coisa toda, né? Então, assim, foi um momento ali que os republicanos começaram a juntar toda essa galera que estava insatisfeita, né? Porém, o povo, deixando bem claro que o povo, ele era muito a favor da família imperial. Aí um camarada major chamado Solon Ribeiro, ele vai lá na Rua do Ouvidor e começa a disseminar mentira, e leva uma fofoca lá pro povo, que o Dom Pedro II ia destituir do cargo o chefe militar que era o Marechal Deodoro. E aí nessa se eles já estavam insatisfeitos, os militares já estavam insatisfeitos, o chefe vai e chega e recebe essa notícia, aí ele convoca todos os homens dele, toda a força, né? E aí eles vão lá pra frente do Palácio do Duque de Caxias, porque era ali que ficava o chefe dos ministros. Na época, tinha o imperador, né? Ele era o poder moderador, e ele indicava um ministro. Imagine que é como se ele indicasse o presidente e o presidente indicava os outros ministros, entendeu? Olhando no tempo aqui de hoje. É como se tivesse um imperador, aí o imperador indica o ministro é como se fosse o presidente de hoje, e aí o presidente indica a sua equipe de ministros, né? E o chefe dos ministros nessa época era o Visconde de Ouro Preto. E aí o Marechal Deodoro prende o Visconde de Ouro Preto, né, dentro do próprio quartel, mas até então ainda não proclamou a República. Proclamou, né? Os militares proclamaram. Não, mas ainda não. Só prenderam, né, o Visconde de Ouro Preto lá dentro do quartel. Enquanto isso, Dom Pedro II estava lá em Petrópolis. Ele não estava sabendo de nada, porque tudo isso foi em um dia só. Paz, meus amigos. Então, assim, ele estava alone, sem saber de nada. Então, você repara até aqui que eu não falei sobre o povo não pediu a queda dos monarcas, né? Até agora eu não falei sobre o povo, né? Foram chefes militares, foram pessoas de alto escalão, donos das fazendas, né, que estavam ali organizando aquilo ali, os republicanos que queriam uma república federativa no Brasil, coisa que a monarquia já estava levando para esse sentido aí. Rolou o boato através de Solon Ribeiro que ele queria destituir o Marechal Deodoro do cargo. Então, o Marechal Deodoro foi lá para tirar ele do cargo. E aí o que acontece? Quintino Bocaiúva, ele pede para o Rui Barbosa redigir ali uma carta, uma moção da proclamação da República, para entregar para o Marechal Deodoro. E Marechal Deodoro fica meio assim de, não, derrubar o imperador, não sei, né? Apesar de estar insatisfeito, ele também não estava muito bem de saúde na época. Aí rola uma outra mentira. Lá na Guerra do Paraguai, o Marechal Deodoro teve uma disputa com Silveira Martins sobre uma moça, Maria Adelaide, filha do Barão de Triunfo. Aí o que aconteceu? Eles chegaram com essa mentira, chegaram com a carta, né, com a moção da proclamação da República, e contando para o Marechal Deodoro, teve uma disputa amorosa com Silveira Martins, eles chegaram dizendo para o Marechal Deodoro que Dom Pedro ia nomear o Silveira Martins como chefe dos ministros no lugar do Visconde de Ouro Preto, a qual ele prendeu. Aí o Marechal Deodoro ficou doido. Não, esse cara não. Esse cara não. Quer dizer, a chamada proclamação da República,
ela tem totalmente a ver com a fofoca e com o relacionamento amoroso. Olha que doideira. Então, a partir disso, ele vai e assina, né? Ele assina a moção ali e, a partir dali, eles proclamam, né? Sem povo na rua, sem ninguém saber, eles proclamam a República. Os militares proclamam a República. Aí eles vão lá para frente da Câmara dos Vereadores, comemoram, né? Aquela coisa, mas sem manifestação do povo, sem o povo na rua. Ninguém ficou sabendo, as pessoas ficaram sabendo 2, 3 dias depois, né? Através de uma carta, né, que foi colocada na imprensa, mas que não colocava o nome Proclamação da República. Falava apenas de um governo provisório, né? Que a família imperial tinha sido destituída e que a partir dali ia ter um governo provisório. Não falaram sobre república, né? Porque não foi algo pedido pelo povo, né? Tanto que nesse dia, Benjamin Constant, ele fala que o povo logo seria consultado para saber se eles queriam, o que eles queriam, né? Se era uma monarquia ou uma república. Se você puder dar um Google aí e colocar aí 1993 e colocar aí monarquia versus república, aí você vai ver de que eu tô falando. Só 103 anos depois que o povo foi consultado. Nisso o povo já passou por República Velha, ditadura do Vargas, governo militar, golpe contra golpe, retidão fiscal. Então, depois de 103 anos, por que essa demora? Eu acredito, né? Na época lá, quando os militares proclamaram a República, uma das coisas que eles fizeram logo, porque foi algo muito rápido. Por quê? Porque eles tinham que fazer aquilo muito rápido para o povo não saber, porque o povo queria a monarquia, o povo amava Dom Pedro, o povo amava a família imperial. Se eles soubessem, né? E aí por isso a fuga tão rápida para que o imperador fosse logo embora. Pra você ter noção, o imperador saiu do Brasil, embarcou 3 horas da manhã do dia 16, né? No dia seguinte, porque a princípio eles tinham dado 24 horas para o Dom Pedro ir embora, né? Ser exilado. Só que eles viram que, cara, é melhor a gente fazer isso logo, porque antes que o povo... Porque uma coisa é o povo não gostar, mas aí já está feito, o cara já está lá na Europa, é outra coisa. Agora, se ele está aqui, poderia ter um contragolpe, né? Uma restituição do governo. Então eles quiseram resolver tudo isso logo e ao mesmo tempo, tanto que foi uma coisa assim muito rápida, que a comemoração foi com a bandeira dos Estados Unidos pintada de amarelo e verde. O hino que foi cantado nem tinha hino, quer dizer, foi tudo às coxas, foi tudo ali às pressas, né? O hino, cantaram o hino da França, né? O que foi cantado lá na Revolução Francesa. Então, assim, foi algo muito onde o povo não participou. E por que jogaram só esse plebiscito só para mais de 100 anos depois? Porque ficaram 100 anos fazendo caricaturas da família imperial, dizendo que eles eram isso, que eles eram aquilo, eles eram opressores, que por conta deles que a abolição da escravatura ainda não tinha acontecido. Você que estudou história aí, você sabe, cara, quantas coisas foram faladas mal, né, da família imperial. E eu não estou aqui defendendo, dizendo que eles são santos ou algo nada desse sentido, não. Só estou contando a verdade que eu não ouvi na escola, né? Por isso o nome do canal, Não Me Contaram. Então, cara, para fechar, né, foi uma revolução, foi um golpe, né, à base de mentiras, de engano, de traições, né, de fofoca. E aí Dom Pedro é exilado, a família é exilado, a Dona Teresa Cristina, a imperatriz, ela morre logo assim que chega em Portugal, porque a família vai para Portugal e de lá vão para a França. Dom Pedro, ele leva um punhado de areia, de terra do Brasil, né? Ele diz que era a terra dele, do seu pai, tanto que na morte dele, ele morre com uma caixinha lá, né? E aí tá escrito lá que levaria com ele a terra de seu pai. A família imperial viveu, não com dificuldades, né? Mas assim, numa situação bem... Porque como eu falei, né, um pouco mais cedo, muito do dinheiro da família imperial eles usavam para comprar escravos para dar a eles a carta de alforria. Isso ela não
não teve, né, tanto dinheiro, aquela coisa, como a gente vê um deputado hoje, ele é eleito, com 4 anos ele já não precisa mais nem trabalhar se quiser. Porque tanto ele ganha muito bem, tem muitos privilégios, imensos privilégios, e ainda assim ele faz questão de roubar o povo, né? Então aí fica a minha dúvida aí, não sei se essa república ela realmente foi muito boa para o Brasil, mas isso eu não vou entrar no mérito, vou contar aí num outro vídeo aí. Por saber que Dom Pedro não tinha dinheiro, não tinha riquezas, né? Ele investiu tudo aqui, o dinheiro que ele tinha, ele investiu tudo aqui, né? Seja com terra, seja comprando escravos, seja construindo... Ele tinha um olhar de que o Brasil era o novo mundo e, cara, queria o Brasil evoluído. E aí Marechal Floriano oferece uma boa quantia a Dom Pedro, né? Tipo, como uma pensão, por saber que ele não tinha dinheiro, ele investiu tudo aqui, o dinheiro que ele tinha, ele investia aqui, seja com terra, seja com escravos, seja com um monte de coisa, né? Então, assim, ele foi e ia dar esse dinheiro, né? E aí Dom Pedro pergunta, que dinheiro é esse? Aí Marechal fala que é da República. A República tá dando essa quantia, tipo, como uma indenização. Aí Dom Pedro pergunta, esse valor foi votado em parlamento? Aí o Marechal Floriano fala que não. Aí ele fala, então eu não quero dinheiro do povo brasileiro, esse dinheiro é do povo brasileiro. Não quero aqui pintar como a família imperial era boa demais, tinha seus erros e suas falhas, obviamente, mas eu quero contar como foi o golpe. Como foi que aconteceu, para você ver que não teve uma proclamação, não teve algo popular, né? Então, de fato, foi realmente um golpe, né? Não estou falando golpe por querer fomentar em você um desejo de repente, não era para ter acontecido isso. Enfim, aconteceu, mas que não foi do povo. Isso não foi oriundo do povo. Isso não nasceu de uma revolta ou de uma indignação do povo, né? Foram baseados em mentiras, em enganos, em traições. Então é isso, galera. Tentei fazer um vídeo aí o mais curto possível só para ter um resumo muito rápido do que aconteceu no dia 15 de novembro. Então, é aquilo que eu falo, né? O Brasil tem tanto feriado que a gente nem sabe de quê. E a gente comemora dias como Zumbi e 15 de novembro, Proclamação da República, a gente não sabe nem o que é, né? Tiradentes é feriado e a gente não sabe o que é. E a própria Lei Áurea, dia 13 de maio, a gente não comemora, né? Talvez o dia principal para comemorar, né, a questão racial seria no dia 13 de maio, por exemplo, né? Foi o dia ali da assinatura da Lei Áurea. Mas, enfim, coisas que da República, a República que fez isso, a República não quis dar feriado dia 13 de maio, por exemplo, para não lembrar da Princesa Isabel. Pegam um feriado como esse, como se fosse uma proclamação que ninguém proclamou. Entraram, bateram o pé na porta e expulsaram a família aí que, de uma certa forma, conseguiu organizar e estruturar o país para hoje a gente viver aí, né? Infelizmente não estamos vivendo uma política muito boa, mas que é isso, é a história. O Brasil, isso faz parte da história, né? E eu queria contar um pouquinho aí para vocês, beleza? Me acompanha aí no canal, se inscreve, compartilha com teus amigos aí, dá uma curtida, comenta aí se você gostou ou não, se eu falei alguma besteira, se você acha que é isso mesmo, conversa aí comigo, vamos crescer junto, beleza, galera? Muito obrigado por tudo, fica com Deus, um abração e vamos nessa, até a próxima, valeu, galera!